Fala pessoal, tudo bom? Muito boa tarde a cada um de vocês. Está ligado aqui com a gente no canal do Massa, mais um final de semana, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Pedro Cunha e hoje estou acompanhado de um fenômeno na cobertura do Palmeiras, Rodrigo Fragoso, setorista do Verdão lá na TNT Esportes, e também tem o canal dele, canal do Fragoso, com mais de 50 mil inscritos no YouTube. Então já chega lá, se inscreve, dá uma moral. E aí, Fragoso, tudo bom? Tudo bem, Pedrão. Obrigado pelo convite. Um abraço a todo mundo que nos acompanha aqui, sempre com o Pedro lá nas zonas mistas do Allianz Parque. E vamos falar um pouquinho desse Palmeiras que vive um momento muito conturbado, né? E assim, não é de hoje que o Palmeiras vive momentos conturbados e passa por cima, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nesse momento, quanto tempo vai durar, mas é fato que o momento atual é muito ruim, Pedrão. Até em cima disso, eu acho muito interessante a gente começar para falar um pouquinho dessa derrota para o Flamengo, no título que você coloca no seu vídeo no YouTube, onde você faz a análise do jogo. Não buscou a vitória e perdeu nos erros. Você acha que faltou coragem para o Abel para esse jogo diante do Flamengo? Porque até o presidente da Mancha, o Jorge, na tentativa de conversa que eles tiveram com o pessoal lá na academia de futebol, ele disse que quando o Palmeiras jogou de igual para igual com o Flamengo, foi campeão da Supercopa e campeão da Libertadores. E que dessa vez não teve a mesma postura. Na sua visão, faltou coragem nesse time? Eu não sei dizer se faltou coragem, mas eu acho que faltou confiança. A coragem, eu diria que ela nos leva a crer que a equipe foi covarde. Eu não gosto de me utilizar desse termo. Eu acho que faltou confiança diante de um Maracanã lotado, num Flamengo que vive uma fase excelente. O Palmeiras entrou em campo num sistema muito diferente, eu diria, né? O Palmeiras não colocava 3 volantes em campo há algum tempo. E é verdade que o Rios faria um papel mais de meia pela direita, o Veiga mais centralizado, o Felipe Anderson pela esquerda, com o Rony mais à frente. Porém, não foi exatamente isso que a gente pôde observar, né? E aí vem muito da falta de confiança de um Palmeiras que vem mal. O Palmeiras que vem individualmente e coletivamente mal. Eu acho que uma coisa reflete na outra, né? O Palmeiras que ainda não se encontrou sem o Estevão, e vamos lembrar, né? O Palmeiras ele foi mudando seus pontas ao longo da temporada. E eu acho que justamente por isso a equipe tem certas dificuldades de adaptação. O próprio Zé Rafael, 2 volantes que seriam os volantes base, né? Zé Rafael e Aníbal. O Zé Rafael ficou um mês fora por conta de lesão, não voltou bem. O Richard Rios foi para a Copa América, não voltou bem. O Felipe Anderson ainda está no início de temporada, em meio a adversários que já estão no meio da temporada, num ritmo muito mais avançado do que o dele, e ele volta numa posição diferente, embora tenha cultura tática. Felipe Anderson não jogava por ali há muito tempo com frequência. De um modo geral, atuava pelo lado direito. Então, a gente está falando de um Rony num ano muito débil, num ano muito ruim, sem pontaria. Quando você pega para olhar os outros anos do Rony, o Rony tinha uma pontaria melhor. Era uma pontaria nível Pedro? Não era, mas era um jogador que conseguia sim colocar suas bolas na rede, principalmente bola aérea, um cara que sempre conseguiu se antecipar, isso não tem aparecido mais. Na briga contra os zagueiros, sempre foi um jogador que conseguiu atrapalhar a saída de bola, gerar escanteios, gerar roubadas de bola. Não tem conseguido também. E claro que isso impacta na confiança do jogador na hora de tomar outras ações, como as próprias finalizações. O Veiga não é o mesmo, o Veiga que oscilou demais ao longo dessa temporada. Ele melhora um pouco quando o Estevão e quando o Endrick sai, né? O Endrick sai do time, o Estevão entra, o Rony volta à equipe, ele melhora seu rendimento, mas ainda assim ele mesmo chegou a reconhecer. Então veja só, você perde o craque do time, o seu jogador de maior liderança dentro do meio-campo não consegue ter uma temporada regular, que é o caso do Veiga. Você perde o centroavante da equipe, que era o Endrick. Você coloca dentro da equipe o Dudu para jogar, voltando de uma lesão de 11 meses. Então o Palmeiras vive vários pequenos problemas individuais que impactam no coletivo, e isso naturalmente tem sido uma bola de neve na qual a gente pode observar tanto a questão ofensiva quanto os números defensivos, que não eram um problema. Não eram um problema. Porém, tem sido agora nos últimos jogos, já que o time vai perdendo cada vez mais a confiança. Dentro do Maracanã, não foi diferente, diante de uma equipe, como eu disse, muito confiante, já com as suas peças muito bem encaixadas, e aí, naturalmente, acabou colocando o Palmeiras para trás, Pedrão.
E quando a gente fala sobre equipe, sobre o time como um todo, o Abel levou para o Maracanã uma escalação que, pelo menos para mim, foi um pouco surpreendente, né? Com o quarteto de meias, com o Aníbal, o Zé, o Rios, o Veiga mais à frente, o Riai na lateral direita, o Rony fazendo a dupla na frente com o Felipe. Você acha que o Abel deve investir nesse mesmo formato para a sequência da temporada? Agora tem o jogo contra o Internacional no final de semana, importantíssimo, e depois a sequência o Flamengo, ou você acha que para tentar essa virada no Allianz Parque vai precisar mudar e tentar de alguma ferramenta diferente para conseguir reverter esse resultado? A gente vai ter que entender principalmente como estará o Estevão, né? O que se sabe é que foi uma entorse mais preocupante do que aquela que aconteceu da última vez no gramado do Newton Santos, e no caso foram duas, né? Dessa vez apenas uma no tornozelo, mas ela é mais preocupante em relação à recuperação. E aí o Palmeiras não tem mais o recurso do drible, né? O Palmeiras, que é um time que começava a ganhar o recurso do drible pelo lado do campo com o Estevão inspirado, ele perde esse recurso. E ele passa a ser um time que demanda muito mais cruzamentos na grande área para conseguir chegar e atacar o espaço, que é o funil para os gols, assim como vai depender também de passes de ruptura. Então depende de um Veiga mais inspirado, depende de um Naves, quem sabe, que é um zagueiro que tem capacidade de dar passes de ruptura. Pode ser uma peça a ser utilizada, depender da situação do Murilo, do Gomes e do Vitor Reis, mas outras armas precisarão entrar em campo para compensar essa ausência do drible. Outras armas precisarão entrar em campo. O time do Flamengo é um time que tem muito recurso, tem muita ferramenta. Seja no drible com o Luiz Araújo, com Cebolinha, drible e velocidade, seja no passe, na finalização, que é o caso do Gerson, seja na construção com passe no ponto futuro, que é o caso do Arrascaeta, seja na bola aérea e na finalização rápida e curta na tomada de decisão com o Pedro. É um time com muito recurso, muito recurso. Fora o De La Cruz, que é um cara que aparece em todo lugar do campo. É impressionante. Então, é inegável que o Flamengo ele tem recurso para contra-atacar. E esse vai ser o grande problema do Palmeiras. Não só ser mais criativo e ter uma pontaria melhor, mas também lidar com os espaços que vai deixar. Esse vai ser o enigma que o Abel vai precisar decifrar do equilíbrio entre voltar a se defender bem, ao passo de também ser muito agressivo. Não sei se ele vai com a mesma escalação, não sei se depois da postura do Rios, inclusive, nos últimos jogos, ele vai seguir colocando o Rios para jogar. Talvez o Rios tome uma geladeira, porque já não foi uma postura muito legal contra o Vitória, tentando dar dribles no campo de defesa, pouco participativo defensivamente, assim como, diante do Flamengo, no segundo gol, o Rios abandona o autor do gol, que é o Luiz Araújo, né? Ele simplesmente não volta para ajudar depois que não recebe o passe. E esse é o tipo de postura que, na mente de Abel, perde espaço no time. Então, o Rios, por exemplo, é uma peça que não deve ser utilizada, creio eu. Vai ser muito surpreendente se o Abel mantiver o Rios no time, mesmo com esse descompromisso tático que ele tanto preza em termos de esforço dentro de campo, né? Mas, olha, Pedro, é uma difícil tarefa projetar a escalação que o Palmeiras vai colocar em campo, porque tem pouco a ver com a parte tática e tem muito a ver também com o mental de cada um, com a confiança de cada um. Até que ponto o Lázaro está confiante o suficiente para entrar num jogo desse pelo lado esquerdo e voltar a ser titular como era antes da lesão? Até que ponto colocar, quem sabe, mexer no meio de campo, sacar Aníbal, sacar Zé Rafael e voltar o menino no meio campo? Ou voltar o menino de meia esquerda? Vai ser algo que para o Abel vai ser interessante, depois do que o Gabriel fez, principalmente em termos de desempenho contra o Vitória e nos últimos jogos, já que ele não conseguiu jogar aquilo que poderia jogar, como ele mostrou em 2 partidas nessa sequência que teve. Até que ponto o Rony vai ser uma peça utilizada? Acho difícil, porque embora lute muito, o Rony talvez possa ser do lado esquerdo, inclusive. Estou pensando aqui, fazendo conjecturas. O Rony é um cara que volta muito para marcar e, ao mesmo tempo, se entrega ofensivamente na briga
para tentar atrapalhar a saída de bola e roubar bolas. Então pode ser que o Rony volte ao lado esquerdo do campo para que o Flaco apareça como centroavante, o Vanderlan jogue pelo lado esquerdo para ser aquele lateral que ataca o espaço como ponta, o Palmeiras tenha 2 caras para jogar a bola na área e para atrapalhar os zagueiros, do lado direito o Mike, né, que é o melhor lateral do Palmeiras hoje. Eu sei que o Giai pode ser esse lateral que vai tomar a posição mais à frente? Pode, potencial tem. Mas nesse momento não é o melhor lateral do Palmeiras. O melhor lateral do Palmeiras é o Mike. E o Mike tem muita capacidade de construção em cruzamentos também. Então deve ser o escolhido. Aí já muda bastante o desenho do time. A gente está falando de Rony do lado esquerdo, a gente está falando de Mike de um lado, de Vanderlan do outro. Vamos ver o que ele vai fazer em relação. Pode até ser que ele escolha, sim, o Aníbal com o Richard Rios e Veiga como meio-campistas, talvez. Coloca o Felipe Anderson pelo lado direito. É o que ele pode fazer. Enfim, o quebra-cabeça está aí. Peças ele tem. Mas, nesse momento, mais do que o tático, vai pesar muito o nível de confiança que esses jogadores vão entregar ao longo dos próximos dias nos treinamentos, para ele sentir quem pode entrar num jogo pesado como esse, com uma desvantagem grande como essa, e conseguir lidar com isso. E a gente fala muito também sobre a questão da confiança, que você tocou bastante durante essa gravação desse vídeo. E aí tem muita coisa envolvida, né? Tem a informação do Latifi, do UOL, sobre o tom das críticas do Abel no vestiário, a questão da invasão do CT por parte dos membros da Mancha, e um jogo importante contra o Internacional no domingo, porque a gente sabe que nessa fase do campeonato, que nessa fase da temporada, que o brasileiro se afunila, né? E os times passam a focar nas Copas e o Campeonato Brasileiro vai dando uma funilada. Qual a importância desse jogo contra o Inter, na tua visão, para retomar essa confiança? E você, como Abel Ferreira, o que faria? Pouparia para o jogo contra o Flamengo e correria o risco de distanciar ainda mais da liderança? Iria com força total? Qual a importância desse compromisso do fim de semana com o Inter? A importância desse compromisso no final de semana contra o Inter é projetar o que pode ser feito contra o Flamengo. Eu diria que esse é um ponto, e o outro ponto é ter fisicamente o melhor time à disposição contra o Flamengo. Porque não dá para o Palmeiras, com a capacidade técnica que tem de elenco e com a capacidade de investimento que teve, abrir mão e entender que não tem mais jeito de avançar na Copa Libertadores da América. O Palmeiras vai jogar em casa, com o seu ambiente, com a sua torcida. O Flamengo não perde do Palmeiras dentro do Allianz Parque desde 2017. Isso é um assunto muito sério também. O Palmeiras precisa encerrar essa sequência. E aí a gente está falando até por uma questão histórica. E encerrar essa sequência significa, quem sabe, avançar de fase. Então, esse jogo contra o Internacional, a escalação, ela fica muito na conta do Abel, eu não tenho dúvida. O que o Palmeiras precisa ter em mente diante do Internacional é que esse jogo, ele não é a prioridade nesse momento. O Palmeiras tem de procurar entender que a prioridade é avançar no mata-mata. Porque, como o próprio João Martins disse, e imagino que seria até contraditório se o Palmeiras buscasse algo diferente, no mata-mata você só tem uma chance. Nos pontos corridos você consegue recuperar. Então, o time tem que ser um time montado diante do Internacional para tentar vencer o jogo, mas que tenha dentro do seu planejamento entregar os jogadores pensados para o jogo diante do Flamengo fisicamente bem. Na minha concepção, esse tem que ser o plano para o duelo contra o Internacional, Pedrão. E aí, em cima disso, ainda depois do jogo contra o Flamengo, o Veiga até falou na zona mista do Maracanã e pontuou que se tem um time capaz de reverter resultados como esse, é o Palmeiras. Já provou isso em diversas ocasiões. Queria ouvir de você para a gente fechar. Se tivesse 10 fichas, quantas você colocava na virada do Palmeiras e uma possível eliminação contra o Flamengo, que aumenta a pressão por parte de torcedor? Quanto isso seria prejudicial pensando na busca pelo Tetra da Libertadores? A primeira pergunta é quantas fichas eu colocaria no Palmeiras, né? Isso, na virada. Bom, o público do Massini vai ficar bravo comigo, tá? Mas eu tenho que dormir bem com a minha consciência e com a opinião.
Aquela pessoa que é verdadeira é aquela que fala aquilo que precisa ser dito e não o que as pessoas querem escutar. Mas diante de todas as dificuldades que o Palmeiras tem demonstrado nos últimos jogos, tanto defensivamente quanto ofensivamente, o Abel ainda tentando achar o time, como foi na temporada passada, né? O Palmeiras, de 9 jogos, venceu 1, depois que perdeu o Dudu, muito por conta do Abel tentando achar o time depois da perda de um jogador importante. E vale o mesmo para o Estevão, né? Nesse momento a gente não tem informação se o Estevão vai para o jogo ou não. O Estevão no jogo adicionaria uma fichinha aí na minha aposta, mas é diante de um Flamengo que só perdeu 5 jogos na temporada, só perdeu uma vez por 2 gols de diferença para o Botafogo lá no começo do primeiro semestre, e portanto o Palmeiras tem que acreditar, eu diria isso. O Palmeiras tem que acreditar, tem que lutar, tem que batalhar. Mas aqui a gente não tem bola de cristal, então a gente vai com o que os times estão nos entregando. E hoje o Flamengo é um time mais seguro do que o Palmeiras, é um time mais perigoso do que o Palmeiras, é um time que vive uma fase melhor do que o Palmeiras. Portanto, de 10 fichas, eu colocaria aí, no máximo, 3 fichas que o Palmeiras conseguiria a virada e as outras 7 iriam para a classificação do Flamengo. E pensando num possível cenário, e bem provável até, pelo que os times vêm mostrando para a gente, de uma eliminação agora nas oitavas da Copa do Brasil, quanto que você acha que isso seria prejudicial na questão de confiança, pressão de um grupo que, assim como você começou dizendo no vídeo, sentiu que faltou confiança nesse jogo contra o Flamengo para buscar o triunfo e a classificação diante do Botafogo na Libertadores, sabendo que decide em casa, que tem o peso da torcida também ao seu lado, assim como tem também na Copa do Brasil. Bom, em relação à confiança, não tenho dúvida de que uma eliminação para o Flamengo, a depender de como for, é o que vai dar o tom. Se o Palmeiras cair contra o Flamengo lutando, se o Palmeiras cair contra o Flamengo amassando, se o Palmeiras cair contra o Flamengo jogando muita bola, se o Palmeiras cair contra o Flamengo daquele jeito, né? Vencendo por 2-1, mas merecendo vencer por mais, ou vencendo nos pênaltis e vencendo no tempo normal e caindo nos pênaltis. Eu acho que isso vai dar o tom. Se o Palmeiras sair do Allianz Parque aplaudido, independentemente do resultado, mas porque fez do Matheus Cunha o melhor goleiro, o melhor jogador em campo do Flamengo, e mesmo assim não conseguiu avançar, eu acho que o Palmeiras, mesmo caindo, ganha em confiança, porque pegou o Flamengo e conseguiu fazer o que fez, se de fato se confirmar. Agora, se o Palmeiras cair num jogo em que, novamente, não conseguiu ser perigoso, se o Palmeiras cair num jogo em que, novamente, não foi seguro diante de um adversário como o Flamengo, e aí, eu não digo nem ser plenamente seguro, mas que sofreu bastante e saiu perdendo, deixou o Allianz Parque derrotado, não passou nem perto da classificação, aí realmente eu acho que isso pode mexer bastante com a confiança. Porém, eu não posso deixar de lado o ano de 2023. No ano de 2023, o Palmeiras cai para o Boca Juniors, o seu maior fantasma na história da Copa Libertadores da América, numa sequência em que o Palmeiras viveu 9 jogos com apenas uma vitória. Depois dessa eliminação, inclusive, toma 2 tacas violentas, uma do Santos lutando contra o rebaixamento de virada na Arena Barueri, a outra do Atlético Mineiro perdendo por 2-0. E depois disso embala 8 vitórias em 11 jogos e sai campeão brasileiro. Mesmo com a confiança lá embaixo, mesmo com muita gente dizendo que o ano tinha acabado. Então, tem muito casca grossa nesse elenco, como é o caso de Rafael Veiga, como é o caso de Zé Rafael, como é o caso de Everton, como é o caso de Gomes, como é o caso de Mike, de Rocha, de Piquerez, de Vanderlan, e o Piquerez, embora machucado, está lá no dia a dia. Todas essas peças já passaram por momentos ruins e conseguiram superá-los. Não só superá-los, mas levantar taças, como aconteceu no ano passado. Então, abalar a confiança pode abalar, mas esse time, como bem disse o Rafael Veiga, pode até não reverter o resultado, o que realmente é bastante complicado, mas pode reverter a situação do time na temporada, como já fez em outras ocasiões. Então é isso, a real história final desse confronto de 180 minutos a gente vai descobrir na quarta-feira, dia 7, às 8 horas da noite, no Allianz Parque. Antes disso, confronto importante no Campeonato Brasileiro contra o Inter. Vamos ficando por aqui. Rodrigão, 2 palavras finais aí para a rapaziada do canal. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o carinho aí da galera do Massa, você, Pedrão, o próprio Massa, todo mundo que acompanhou o vídeo. E o recado que eu deixo
é o seguinte, e esse recado vale para o palmeirense, vale para o flamenguista, vale para o torcedor de qualquer clube. O futebol ele é cíclico e às vezes alguns vão perder, às vezes outros vão ganhar, mas é impossível acontecer uma coisa só para sempre. Ser feliz para sempre ou ser triste para sempre. Esse momento é um momento de oscilação do Palmeiras. A ver qual será a solução de Abel Ferreira, que já encontrou muitas outras para deixar esse momento para trás e quando esse momento vai ficar para trás mesmo. Vamos acompanhar. De fato, Rafael Veiga tem razão. Pode até ser que o Palmeiras não consiga reverter o resultado no Allianz Parque, mas reverter momentos ruins, esse time já mostrou em muitas ocasiões, com vários líderes casca grossa que tem capacidade. Então é isso, vamos ficando por aqui. Pessoal, muito obrigado pela audiência de cada um de vocês que esteve junto com a gente. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar para o seu amigo palmeirense, sua amiga palmeirense, aquele amigo que nem palmeirense é, mas que gosta de futebol e que está animado com esse jogaço de Palmeiras e Flamengo. Um convite especial para vocês também, para se inscreverem lá no canal do Fragoso. Tem muito conteúdo de altíssima qualidade, como vocês viram aqui agora, com toda essa aula que o Fragoso deu para a gente. Fechou? Muito obrigado a todo mundo. Amanhã é dia de live, então, pré-jogo e pós-jogo com o Massa de Palmeiras Internacional e voltamos na quarta diretamente do Allianz Parque, rapaziada. Tamo junto. Valeu, abração.